Como é bom e agradável estarmos unidos aqui juntos, né? Então, vamos esperar que Deus vai falar ainda nesta manhã. Amém. Eu tenho uma mensagem, o pastor me convidou e estava no meu coração, vinha estudando, não tinha recebido o convite, mas o Espírito, eu estava estudando essa mensagem e eu vejo que Deus está querendo falar conosco sobre esse assunto. Tanto que o pastor, eu não contei nada com o pastor Felipe, muitas das coisas que eu tinha preparado, tem exemplos, tem tudo a ver com o que ele tem falado. Então é como vencer o pecado. Nós estamos aqui, valorizamos a nossa igreja, a família. E a família é a base de tudo, a base da sociedade, a base da nossa nação. É o plano de Deus para vivermos e para formar o nosso caráter, é dentro de uma família. Nós vimos agora um testemunho lindo de como uma família pode ser destruída, mas como Jesus pode reconstruir uma família. Glória a Deus. Então hoje a família está sendo atingida de todas as formas, de todas as maneiras. Assim, o maligno tem tentado destruir a família, que sabe que ali é a base. E nós, como filhos de Deus, temos que ter um bom testemunho em todos os lugares, mas principalmente dentro da nossa casa. Às vezes eu vejo gente se convertendo, mudando, mas às vezes a maior dificuldade é mudar dentro de casa. Fazer a diferença é começar lá na nossa casa. E na família tem uma característica. A grande questão da manhã é como vencer o pecado. E o pecado de uma família afeta todos. Vemos que a Rosa contou, o Kurt contou, os erros, começando com ele, não importa com ela, afeta os filhos, afeta todas as pessoas da família. Então é muito importante a gente saber como vencer o pecado. Nós um dia éramos escravos do pecado. E hoje nós somos mais que vencedores. Amém? Então, vamos aprender esta manhã como vencer o pecado. Nessa manhã não, nesses dias, nós já vemos aprendendo muito sobre isso. Tudo que eu for falar vale para mim também. Eu vou muito referir a você, eu quero estar incluído. Estou falando isso com a minha alma, saber que eu preciso também de essa disciplina que o pastor Felipe tem falado, porque sem disciplina ninguém vence nada, muito menos o pecado. Então, primeiro, o que é o pecado? O pecado, acho que todo mundo já ouviu, vem de uma palavra grega que quer dizer errar o alvo. Não cumprir um propósito que Deus tem para nós. O propósito principal é amá-lo, agradá-lo, dar prazer a Ele, né? E cumprir a lei de Deus, ou a lei moral que Deus implantou em cada ser humano. Não só nós que temos o Espírito Santo, que somos filhos de Deus, mas Ele botou na nossa consciência, o que o pastor aprendia essa frase com o pastor Samuel, que a consciência é um detetive que vigia os nossos pensamentos e nos acusa e denuncia nossas faltas. E também ela até diz para nós, a consciência, isso está correto, isso está certo, isso está errado. Existe uma lei moral, os homens querendo ou não, existe um legislador moral, e Ele é Deus. As pessoas sabem, por mais ímpias que sejam, elas sabem quando estão fazendo bem ou mal. Mas principalmente, as pessoas sabem da lei moral quando elas estão passivas. Quando elas são ativas pelo pecado, pelo nosso mundo caído, a nossa consciência também caiu. Muitas vezes nós não enxergamos o bem e o mal, mas quando nós cobramos do outro, nós sabemos muito bem o que a gente quer do outro, o bem que a gente quer receber do outro. Tanto que Jesus, a lei áurea de Jesus, a regra de ouro de Jesus, faça aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros te fizessem. Isso fica bem claro, Jesus fica consignado, deixou consignado para nós, porque a gente tem muita percepção do que quer receber dos outros. Então a lei moral é muito clara, muito viva, quando a gente quer cobrar dos outros um comportamento. E Jesus sacou isso aí, diz, não, é isso que tu quer receber dos outros, então assim faça. Faça você.
Não fique só cobrando dos outros. Então esse é o cumprimento da lei moral. E a falta desse cumprimento é chamado pecado. Existem os pecados ativos, que a gente atitudes diretas nossas ou indiretas, e também o passivo. A própria Bíblia deixa bem claro que quando você pode fazer o bem e não faz o bem, isso também é pecado. É o pecado da omissão. E essa é uma coisa que vai nos deixar bem embaraçado, porque quem não comete esse pecado? É uma coisa que, por isso que é o Evangelho, é a salvação de alguém que estava perdido. Nós, não importa a sua origem, não importa a sua família, a religião que você veio, cada um de nós precisou de salvação e precisa da salvação de Deus. Então, o que é o pecado? Errar o alvo. E qual é a origem do pecado? Mês passado, acho que faz nem um mês, né? Eu e o Sérgio jantamos com Paulo Santana. Ficamos umas 5 horas conversando com ele. Até fiquei um pouco rouco. E ele queria tirar uma dúvida assim no seu coração. Por que Deus permite o mal? Permite o pecado? A grande questão que ele está se debatendo. E aí, qual é a origem do mal? A origem do mal foi a liberdade que Deus nos deu, o livre-arbítrio, como a gente está acostumado a ouvir. Essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Onde o pastor, na manhã, falou que o nosso maior presente é Ele mesmo. É Deus. Eu acho que podia ser a mensagem desse retiro, o resumo desse retiro. Nós ter consciência dessa frase. O nosso maior presente é Ele mesmo. Aleluia. É ter essa presença dele em nós. Essa é a nossa maior riqueza. Mas Ele não só deixou essa riqueza. Essa riqueza é a mais fundamental, disparadamente. Mas essa outra outro presente que Ele nos deixou é essa liberdade, esse livre-arbítrio. Isso é uma maior riqueza que a gente tem que valorizar. E Ele nos deixou essa escolha. E essa é a origem do mal. Muita gente pergunta, Deus criou o mal? Deus criou a possibilidade do mal. Isso Ele criou. Porque Ele fez esse mundo. Muitas pessoas dizem, mas esse mundo não é o melhor mundo possível. Deus errou, porque existe tanto mal nesse mundo. Mas, na realidade, Deus criou um mundo livre. E dentro dessa liberdade que há no mundo, há a possibilidade do mal. Deus criou também e está para nós darmos entrada a qualquer momento num mundo real que é totalmente sem pecado. É o mundo que há por vir. Então esse mundo é o melhor mundo possível que nos prepara para o mundo sem pecado. Aquele mundo que você sempre sonhou, que eu sempre sonhei, que a gente nunca se conforma com o erro, porque essa é a semente da eternidade. Deus não nos criou aqui para a gente ficar totalmente satisfeitos aqui nesse plano, porque existe um plano perfeito. Deus criou então Adão livre e ele escolheu pecar. Muita gente diz, não, foi o diabo, mas o diabo seduziu a Eva, né, tentou a Eva, tentou Adão, mas na realidade a responsabilidade foi deles. E isso nos afeta a nossa, hoje, tal liberdade. Eu creio que hoje o homem sem Deus ainda, sem estar salvo, a liberdade dele está comprometida. Porque ele já está afetado pelo pecado e é escravo do pecado, escravo do diabo, de uma certa maneira. Em Efésios 2, isso fica bem consignado. E nós vivíamos segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade desse século. Então, já é uma coisa comprometedora a nossa própria liberdade antes de ter a Cristo. Mas, enfim, nós podemos escolher e a responsabilidade ainda é nossa de quando pecamos. Quando somos salvos, nós não somos mais escravos do pecado. Ontem, coisa que o pastor começou a ler, que nós temos liberdade em Cristo Jesus. Ele veio para nos libertar. Uma das coisas que sempre me deixou meio confuso
é que quando nós estivermos no outro nível, no paraíso, sem pecado, então lá não teríamos liberdade, porque aqui é um mundo que há pecado, porque aqui nós temos liberdade. Aí Obrigado. com essa analogia me tirou essa dúvida. É a analogia do próprio casamento entre duas pessoas. Duas pessoas são livres, ainda solteiras, para escolher quem elas desejarem para tentar fazer um namoro, um relacionamento, e escolher viverem juntas. Então elas são totalmente livres ainda. Mas quando elas começam a namorar e fazem uma aliança, elas abrem mão daquela liberdade total que elas têm para se comprometerem em fidelidade somente um ao outro. Não é verdade? Então o que acontece? Elas, a partir da liberdade, da escolha própria delas, elas decidem livremente a serem fiéis só àquela pessoa. Elas não mais se importam com as outras pessoas. É o voto delas. Então, será que elas perderam a liberdade após o casamento? De uma certa maneira, sim, mas foi escolha livre dela perder aquela liberdade. Então, na realidade, o casamento não é uma perda da liberdade, mas é o cumprimento da liberdade delas. Elas decidiram livremente impor aquela restrição. Então, foi uma escolha livre. Então, o que é o céu? O céu é a escolha livre que nós hoje fazemos em escolher ficar com Deus e escolher não pecar. Então, o céu não é a perda da liberdade nossa, que lá não tem pecado. Não é a perda da liberdade nossa, mas é o cumprimento da nossa liberdade. Verdade. Amém? Amém. Então, essa analogia com o casamento me tirou essa questão de dúvida. Mas como é que eu vou ficar no mundo livre? Está lá, irmão. Está lá, irmão. O céu já voltou lá. Obrigado. O meu irmão me ama. Os meus irmãos me amam. Como vencer o pecado? Voltando, você deve saber também porque é importante não cairmos em pecado. Nós já fomos salvos, nós temos um Salvador que levou o nosso pecado. E por que hoje é tão importante o que Deus está querendo falar, não só por mim, mas pelos pregadores aqui, como viver uma vida sem pecado. Então eu queria que todo mundo abrisse Tiago capítulo 1. E então o pecado, como é gerado? Como é gerado o pecado? Enquanto nós estamos abrindo, vamos ver a repercussão do pecado. O pecado nos leva, entre tantas coisas, ao afastamento e separação de Deus, paralisa os nossos sonhos e projetos. Quem não viu pessoas talentosas com vício ou alguma coisa do gênero acabar com aqueles sonhos, aqueles projetos de vida? Quantas famílias, por um adultério, o pecado do adultério, também tem o sonho de criar os filhos, conviver com os netos, acabar com aqueles sonhos. E o pecado também causa medo, ansiedade, angústia, depressão e opressão, nos tira a alegria da salvação, traz complexo de culpa e baixa autoestima, permite o acesso de demônios na nossa vida. Entre tantas coisas aqui, esse complexo de culpa, eu me lembro muito bem o exemplo esse que o pastor vem falando, o pastor Felipe, sobre a gula, e muitas vezes eu passei do ponto na alimentação. Depois que aquela coisa, todo o aparelho digestivo começa a dar aqueles mal-estar, me dá um complexo de culpa, me dá assim um sentimento de derrota, de fraqueza. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Então todo pecado, ele traz, só esse exemplo, um exemplo que estava mais de semana para falar aqui, depois que o pastor me convidou, e é o centro da mensagem do pastor, para ver como Deus está falando. Se a gente não se controlar nas pequenas coisas, não vai ser nas coisas maiores
que nós vamos ser vitoriosos. Então, toda essa repercussão do pecado, Tiago 1, 13 a 15. Vamos ver como é que a tentação está ligada ao que causa desejo, cobiça e desperta vontade. Orlando, pode ler aqui? Do 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, olha a sequência. É a tentação. A tentação por si só não é pecado. Você ser tentado, você ainda não está pecando. Mas a tentação segue uma ordem. Ela tenta a partir de uma semente de pecado que tem dentro de nós, que é a cobiça. Então, o pastor aqui falou já hoje de manhã, o pastor Felipe, que já estava lá a cobiça, a concupiscência, aquela vontade, né, aquela vontade de pecar da própria Eva. Na verdade, o inimigo só entrou ali com aquela tentação justamente na área que ele vinha observando a Eva. Aquilo ali não foi uma coisa assim, ao acaso, rapidamente. Aquilo foi uma coisa que requereu observação. E realmente o inimigo conhece a cada um de nós. Nas nossas fraquezas é que nós vamos ser tentados. Cada um aqui é diferente. Para algumas coisas não adianta vir uma tentação sobre mim, não tem nenhum valor. Outras coisas vai ter alta chance de eu cair. Ainda mais se eu não tiver algumas disciplinas na minha vida, né? Então, a cobiça nos atrai e nos seduz. E essa cobiça já está dentro de nós. Mas nós temos que conceber. Imagina que ali tem um bolo de dinheiro. E eu passo, no meu trabalho sou funcionário, e eu passo por aquilo ali e não dou nem satisfação. Posso estar com uma situação financeira negativa e aquilo está fora de cogitação. Então eu não vou pecar. Mas pelo contrário, se eu passar e começar a conceber na minha mente, por isso que a mente é importante, os nossos pensamentos. Eu começar a conceber, não, aquilo ali vai resolver o meu problema, aquilo ali eu vou mudar de carro, vou ter algumas vantagens, e vou começar a pensar na possibilidade, aí eu já estou concebendo, aí o pecado já está à porta. E uma vez ele estando à porta, né, e uma vez materializado, ele vai levar à morte espiritual. Vai levar aquela tristeza, naquele meu pequeno exemplo, daquela minha gula, né, me leva a uma tristeza. Leva aquele período até passar aquela indigestão ali, realmente é uma tristeza espiritual. Então, tem coisas muito mais graves também, que o Kurt aqui, aquele dia que ele se sentiu mal, teve que confessar o seu pecado, ele levou uma opressão de tal maneira que vieram uma ambulância ali da Unimed e examinaram ele, e ele achando que ia morrer. Ele estava à porta da morte. A Rosa, quando me ligou, Humberto, ele está mal. E realmente era o peso do pecado. Estou usando o teu exemplo que tu abrisse aqui. Então pode ser uma gula exagerada, pode ser um adultério, qualquer tipo de pecado vai nos entristecer, muito mais a nós que temos o Espírito Santo. Então o Satanás joga pesado para que a gente caia na tentação. Ele tem muitas estratégias, ele ataca com força total, ele não vem brincando, ele não vai botar uma pessoa para um adultério, uma pessoa medíocre, que não satisfaz o teu desejo, a tua cobiça, ou um prato de comida
né, quando tu tá com aquela cobiça toda por aquela gula, ele vai jogar pesado, né, para que a gente caia. Ele conhece muito bem a tua fraqueza. Principalmente nos ataca quando estamos sós. Isso é muito importante, um discipulado, um grupo célula, nós estarmos em comunhão na igreja, nós termos intimidade, né, com um grupo de irmãos da nossa congregação, porque uma presa sempre é pega quando está sozinha. Isso é no mundo natural, nos animais selvagens. Nunca um predador vai atacar uma presa quando ela está no grupo. Pode ser um predador dos mais avantajados para aquelas presas. Ele não vai atacar ali um bando de 30. Ele vai pegar uma que se isolou. E é muito comum hoje, e é hoje uma propaganda do diabo, que está na mídia e está em algumas pessoas que são referência na sociedade, que estão espalhando uma mentira. Não, eu tenho uma igreja e eu tenho na minha casa. Não é um grupo célula ligado a uma igreja. Não, na minha casa eu estou isolado. Há muita mediocridade na igreja, há muita falsidade. Então, o diabo vem com essa outra nova tentação dessa última jornada aqui, dizendo que você pode estar isolado. Isso é uma mentira, porque ele justamente nos ataca, prefere nos atacar quando estamos sós. Não tem ninguém para te censurar. Aí que tu está uma presa fácil. Ele vem com sofismas, mentiras parecendo verdades. No próprio diálogo que o pastor hoje leu, o pastor Felipe, algumas coisas ali você vai pegar que é Satanás falando para Eva, algumas coisas eram verdades, pode pegar trechos ali. E vem sempre embutida com alguma mentira. Então a mentira nunca vem sozinha, puramente mentira, porque ninguém cairia. Então vem com sofismas. E atua na hora que estamos mais fracos. É justamente, talvez, quando você ficar decepcionado comigo, ou com algum irmão, é que aí vem a tentação de cair fora, de buscar outros caminhos, de cometer uma blasfêmia, de cometer um pecado. É justamente quando, às vezes, o marido está lá com uma mulher que está estúpida, está grosseira, é justamente na hora que o marido está fraco, está rejeitado, ou vice-versa, é que vem a tentação. Porque ele está ali só observando a nossa fraqueza. Então, quando você está fraco, você tem que ficar de olho bem firme. Você está uma presa fácil. Então, nós temos que saber identificar. Nós fizemos curso para tudo, hoje tem pós-doutorado. Nós temos que saber como é que funciona esse esquema do inimigo. Nós temos que conhecer as armas do inimigo. Hoje, até na área comercial, nós temos que conhecer a concorrência, não é verdade? Quem quer saber o que a concorrência está fazendo, não podemos ficar para trás. E nós hoje, como os filhos de Deus, que somos mais que vencedores, nós não vamos perder para o diabo. Ele usa sempre as mesmas armas. Ele não vem com... muda a tentação, muda ali o prato de comida, mas as armas que ele usa sempre é a mesma. Você está sozinho, você está fraco, né? Quando você não analisa bem as verdades, você deixa se enganar pelas mentiras, pelos sofismas. Então ele usa sempre as mesmas armas. E será que nós vamos cair sempre nas mesmas armadilhas? Eu creio que aqui nós somos mais que vencedores e não estamos sendo preparados. E esse retiro aqui veio nos preparar para nós realmente vencer o pecado. Amém. E não ficar nessa tristeza, né, que eu contei. Eu mesmo já me deparei e vocês também. Tudo que é da natureza humana, pecados da carne, a Bíblia manda que fujamos. É um outro recurso que nós temos. É não enfrentar a tentação. Um homem de Deus tremendo na Bíblia, que foi José, ele, quando foi ali aquela tentação da mulher do Potifar, ele não enfrentou assim aquela tentação. Ele jovem, com os hormônios todos ali, ele realmente fugiu da mulher de Potifar. E Deus pôde usá-lo poderosamente também, depois dessa vitória que ele teve sobre o pecado. Então a gente aprende em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo.
mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Essa impureza, fugir da impureza que diz aqui, é ligada a pecados da sensualidade. E hoje as nossas famílias, é pela televisão, é pela vestimenta das pessoas, é só ir no shopping, a sensualidade está assim a todo vapor. Então nós temos que ficar se dando conta disso, da nossa vontade dos olhos, porque a gente está sendo bombardeado nessa onda de imoralidade, né? E há uma luta interior da nossa natureza carnal e do espírito. Em Gálatas, né, diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então nós não podemos se deixar enganar por essa chuva de sensualidade. Nós temos que saber primeiro nos vestir, saber nos comportar, saber lidar até na igreja com os irmãos. Principalmente, eu sou homem, às vezes muitas mulheres são carentes e vêm se aproximar pedindo oração, pedindo aconselhamento, e é muito bom a gente saber muito bem se controlar, e até no aconselhamento, até como tocar uma pessoa, ou nunca estar sozinho com certos sexo oposto, porque há um bombardeio nesta área, e todos nós estamos sujeitos a isso. Isso serve para qualquer um de nós, pode ser o mais espiritual. A tentação, até Jesus foi, né, quando ele estava fraco, 40 dias de jejum, foi que também o diabo foi lá tentar Jesus. Nem Jesus ficou fora, não é pastor que vai ficar fora, não é um irmão da igreja, aquele é muito espiritual. Então, todos nós temos que estar atentos e vigiando isso. Como vencer as tentações? Essa é a grande questão. Cada tentação, cada pecado, há uma grande promessa por trás daquilo ali. Há uma vantagem que tem ali. Você pode observar, tem uma grande promessa. É um deleite que tem por trás. Não é? Ninguém cai porque é ruim, irmão. Quando eu caio, porque era bom. Quando você cai, porque tinha um apelo bom. Então, como é que nós vamos, né, rejeitar aquela promessa do pecado? E é pela fé. Eu estive analisando que palavra eu trazer para os irmãos, e é só pela fé nas promessas de Deus. Na realidade é uma troca. Você tem que rejeitar as promessas do inimigo e se agarrar nas promessas de Deus. Só você tendo essa fé, você vai ser vitorioso sobre o pecado. Você na realidade tem uma escolha. Eu vou ficar com aquelas migalhas daquelas promessas do diabo, daquele pecado, aquela vantagem que eu vou tirar, que na realidade são migalhas. A gente está trocando por migalhas, porque 5 minutos depois tu já está arrependido. Mas eu vou trocar quando? Quando eu tiver no meu coração uma fé que supera, uma fé nas promessas de Deus que supera aquelas promessas das migalhas. Só quando você tiver essa fé superior às promessas das migalhas é que você vai vencer o pecado. Interessante que Deus nos chama a uma vida de obediência. A Bíblia fala da salvação, fala de vários assuntos, mas como nos leva a ter uma vida de obediência? É impressionante. Tanto que os cultos, a maioria, não é na nossa igreja, é muito de nós ter uma vida, né, que agrade a Deus. E essa vida livre de pecado, uma vida de obediência, o próprio Deus não nos cobra por gratidão. Raramente, mas é muito. Eu tentei achar, é difícil, dizendo: vocês estão pecando porque vocês não foram gratos. Vocês receberam a salvação. E a gente vê desde o Velho Testamento, quando ele repreendia o povo de Israel, olha, eu não consegui nem encontrar, quando ele chegava e dizia: ô povo ingrato. Não, ele dizia: ô povo que não creu em mim. Então eu tenho duas passagens aqui que ficam bem claras. Números 14 e 11, não precisa abrir. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Ele podia dizer, né? Está sendo ingrato depois que eu livrei eles do faraó, abriu o mar vermelho, eles estão sendo ingratos.
Salmo 78, 21, 22 diz: ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-lhe fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Deus sempre chama a falta de fé, buscando pela fé em Deus você ser vitorioso e obediente. Em Hebreus 11, é um resumo até do Velho Testamento, ele elogiando os santos do Velho Testamento, dizendo que eles repetidamente, eles foram obedientes por motivos de fé. Pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Noé construiu uma arca. Pela fé Moisés saiu do Egito. Isto é, todos obedeceram pela fé. E nós não vamos ficar fora disso. Eu creio que Deus nos conhece muito bem, sabe que a gratidão, que é uma grande virtude, eu não estou falando que a gratidão é uma coisa que não deva ser cultivada. Ela é uma coisa muito importante, e a gente que está em família, e quando a gente vê alguma ingratidão, aquilo machuca. Mas realmente a gratidão não consegue alavancar a obediência. Deus sempre buscou e sempre nos falou em fé para que a gente seja obedientes. Então, nós temos que descobrir como aumentar a nossa fé. E em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu quis consignar aqui uma promessa. Na Bíblia tem, dizem, 8.000 promessas, de Deus agora, não promessas nas migalhas. Eu estou falando promessas de Deus. Então, nós tendo fé nesta palavra, fé nessas promessas, nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos conseguir, como os santos do Velho Testamento conseguiram, dar um bom testemunho. Em Hebreus 11, eu até aconselho a gente ler, para ver que todos venceram pela fé. Nós vamos vencer pela fé. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, essas promessas vindas da palavra, por isso que é importante a gente estar sempre meditando na palavra, alavancam a nossa fé. E assim teremos convicção que Deus tem algo muito melhor para nós que as promessas do pecado. Que na realidade são migalhas perto da abundância de Deus. Jesus veio nos dar uma vida abundante. Portanto, podemos nós também obedecer a Deus pela fé. Logo, é pela fé que venceremos o pecado. A fé em Deus e em suas promessas é que nos vai dar vitória. A questão, então, é como viver pela fé. Como você vai ter mais fé? A Bíblia, até isso deixa claro, né, pastor? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, eu vou elencar aqui 4 recursos, onde o pastor, foi ontem de noite, elencou várias coisas. Então é muito rico os recursos que a Bíblia nos dá, que pela fé nós vamos ser vencedores. O primeiro é confiarmos no Espírito Santo. Para isso eu vou pedir agora a Tayla e a Clarinha para aqui fazer uma encenação rapidinha de uma peça. Pode vir. Como se encher do Espírito Santo e deixar-nos ser guiados pela fé no Espírito Santo. Quem não tem fé não vai conseguir confiar no Espírito Santo, nem vai ter o Espírito Santo. Então é pela fé, Deus contrasta os efeitos da carne com o fruto do Espírito em Gálatas 5. Nessa passagem, somos chamados a andar no Espírito. Forte. O que é andar no Espírito? Nós vamos ver essa peça aqui. Pode começar. Alô, oi guria. Ai, tô toda perdida aqui, sério, já nem sei pra onde olhar. Ai, esses mapas também não me adiantam nada. Tô completamente perdida nessa serra, não sei nem por onde começar. Sim, ai, só um minuto, me ajuda, onde é que eu tô, hein? Ai, olha, que confusão. Sim, tô completamente perdida, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Eu não sei mais o que eu faço, é mapa pra tudo que é canto.
Tá tudo. Olha, até rasguei esses mapas. Moça. Ai, tá, depois eu te ligo. Vai ter que, eu vou ter que procurar alguém pra me ajudar, certo? Moça. Ai, só um minuto, tchau. Eu posso. Só um minuto. Eu posso te ajudar. Eu sou guia turística. Não, a mentira, não acredito, de Deus. Queridinha, eu preciso te ajudar. É o seguinte, eu não conheço nada aqui, tá? Tu precisa me ajudar 100%, não quero decidir nada, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Não, mas tu sabe tudo, hein? Pode, Não vai meter pode. isso. Como é que eu vou? Ó, eu queria começar por lá. Não, mas segue meu roteiro, confia em mim. Meu nome é... Olha lá, hein? Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar visitando uns montes que tem uma vista linda, tu vai poder tirar fotos que tu quiser, vai ficar show de bola. Tem cavalo também, vai ficar perfeito, confia em mim. Ah, onde? É por Ai, aqui, eu ó. tô A gente gostando vem... dessa. Não, a gente vem por aqui. Não, essa não, eu não vou tirar foto dela. Mas é o melhor. Não, na verdade eu gostei dali, ó. Ali tira foto daquela janela que eu acho que depois no computador fica boa. Eu dou uma tratada no Photoshop, tá? Só um minuto. Eu acho perigoso, eu acho que essa foto não Ai, é querida, a foto é minha. Olha que paisagem. Não, essa é Agora, eu acho que tá chegando a hora do almoço. Eu vou tomar um café colonial, que é assim, ó, show de bola. Tu vai gostar. Tem certeza disso? Não, pode confiar que não tem lugar melhor. Mas ali que tinha um nossa X. Não. Ah, um X de calabresa, Vamos X comigo, depois isso aí amanhã a gente janta, sei lá. Eu acho que vai te fazer mal. Ah, não, querida, eu vou comer, preciso encher a barriga. Café colonial, né? Um pouquinho, né? Pouco, não. Vou comer meu X, tá? Depois a gente volta dali pra só dar uma olhada. Ai, sabe? Na verdade, eu tinha que ter te ouvido, não caiu muito bem esse X. Olha, Eu sei. Mas eu não sei como é que tu ficou bem, criatura, eu tô mal. Ai, que azar, por que eu não te ouvi? Da próxima vez eu juro que eu vou te escutar, hein? Ah, é? Então agora Eu nós vamos prometo. ao centro da cidade, ver a arquitetura da prefeitura, que é maravilhosa, conhecer o museu da cidade, que foi restaurado agora, tu não vai te arrepender. Quê? Moça, Ah. museu da cidade. Não, é que tá me batendo um sono já, 10 da noite. Mas também é todo passeio, esse dia tá lindo. Pô, o que eu quero passear? Eu tô morrendo de sono, chega, a cidade, centro da cidade. Não, olha só, muito obrigada pelo teu serviço. Quem sabe a gente não vai lá. Não, eu quero ir embora. Quero dormir, tô com sono, outro dia eu te contrato de novo, teu trabalho foi muito útil. Você é boa nisso, vem aqui de agora. Tá, pode crer, eu tava fazendo mais. A parte do talento das moças, a gente vê como a gente pode ser guiado ou não pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está à nossa disposição. Nós convidamos Ele para entrar na nossa vida, não convidamos? Ele fala na nossa consciência, Ele fala no nosso coração, Ele nos deixa triste quando a gente peca, Ele nos deixa alegre quando a gente ama as pessoas, quando a gente está no caminho certo, a gente está acertando o alvo. Interessante que acertar o alvo, sempre tem você acerta no alvo, você tem um prêmio por isso, né? Então, o prêmio é aquela alegria de acertar o alvo, mas muitas vezes a gente rejeita, como essa turista rejeitou as dicas do seu guia. Então, nós ser guiados pelo Espírito Santo é ceder, se submeter a Ele, confiar nele, precisa fé. Por isso que é tão importante ceder o seu controle para o Espírito Santo. Seguir a sua voz, isso significa escolher consistentemente seguir a direção do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de seguir a nossa carne. Ontem o pastor Felipe falou em permanecer. Nós, para seguir, às vezes muita gente começa muito bem. A gente vê os maratonistas, tem muitos que saem ali, e a gente vê no início assim, os primeiros minutos, é um monte de gente que está lá correndo lá na frente. Geralmente aqueles nem permanecem. Quantas pessoas eu em nem 8 anos eu vi começarem muito bem. O pastor então, como ele conhece ingratidão,
Por isso que é importante a gente cultivar a gratidão. Mas como a gente é falho em ser gratos. Quantas pessoas já foram ajudadas na igreja, nas nossas células, e se voltaram contra nós e contra Deus. Porque a ingratidão, ela faz parte da natureza do ser humano. Então, escolher permanecer é um segredo. O exemplo é esse guia turístico. A Taila podia aproveitar muito mais, o turista, o local, com alguém que conhece todos os caminhos. O Espírito Santo já conhece os caminhos que nós vamos ter que passar, nós vamos cruzar. Então, essa entrega ao Espírito Santo me lembra de uma lei física. É uma lei bem conhecida de todos nós, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Quando você está cheio do Espírito, o diabo, você... Tem o Tiago 4,7 diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o diabo nem vai pensar, porque o diabo não vai ter força sobre você, se você estiver cheio do Espírito Santo. Ou você está cheio de Deus, ou você está vulnerável. Então, 2 corpos não podem ocupar. Então, irmão, encha-se de Deus. Encha-se a sua casa, porque é super perigoso você conhecer a Deus e dar as costas para Ele. É verdade. A nossa responsabilidade hoje é muito grande. Nós somos pessoas que temos, né, o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus e nós não podemos mais rejeitar essa verdade. Ela é muito poderosa, uma riqueza tão grande. Você está jogando a maior riqueza da sua vida, né, pisando sobre ela. Então essa primeira, onde o pastor falou muito bem, até nem preciso mais falar sobre essa de permanecer. O segundo recurso que Deus nos dá é termos pela fé na palavra de Deus a vitória do pecado. Por isso que a gente tem que estar se abastecendo da palavra de Deus. Por isso que o pastor está dando pão diário para todo mundo que se aproxima dele. E eu creio que a gente possa fazer isso também com pessoas, com amigos, porque é uma literatura que não agride, as pessoas vão ter uma comunhão com a palavra de Deus, né? E eu creio, eu estou fazendo isso. Eu comprei 200 pães diários, a igreja até ficou com 100, e eu já dei vizinhos da praia lá, já estou dando pão diário, tem um lançamento, até que tem a Bíblia junto agora, né? Então, se encher da palavra de Deus, das suas promessas, porque a Bíblia nos ensina como viver, em quem acreditar, revela quando escolhemos caminhos errados, os certos, ajuda-nos a voltar ao caminho certo, se a gente se desviou, e a permanecer nesse caminho. Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu sei que nessa manhã Deus já tem falado desde o montanha, a cada louvor, palavra do pastor Felipe, e essa palavra, e ela está entrando, irmãos. Ela está entrando. Eu já chorei essa manhã aqui. E eu sei que ela está entrando. O salmista, no Salmo 119, fala desse poder, é o maior salmo da Bíblia, desse poder da palavra de Deus. Josué diz que a chave do sucesso, né, é meditar nessa palavra de dia e de noite, e obedecê-la. Em Mateus 7,26, Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eu sei que muita gente tem lido muito, mas às vezes a nossa fraqueza é não cumprir a palavra, não obedecer a palavra. E aqui Jesus diz que é igual a uma pessoa insensata. Eu creio que nós que estamos aqui separados, o Montanha falou, o mundo lá está fora, tem gente ainda pulando o carnaval lá em Olinda. Só que nós estamos aqui, né? Nós aqui não somos insensatos, não é mesmo? Amém? Então nós estamos aqui não é para brincar. Nosso testemunho
primeiro lugar é para mim. O meu testemunho, o primeiro lugar é para mim. Se eu não mudar, se eu não viver mudança em mim, que valor tem? Para como é que eu vou atingir outras pessoas? Então eu tenho que obedecer a palavra. É a coisa básica. O terceiro recurso, hoje de manhã já foi falado, jejum e oração. O jejum, só para falar um pouquinho, é a quebra da nossa vontade. A gente gosta muito de dizer: Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Até o Pai Nosso, negar essa vontade, negar aquele prazer da comida por um período que você estabelece, aquilo é você mesmo se controlar na sua vontade. Você vai detonar a sua vontade e o seu espírito, né, vai ser mais sensível a Deus. Então esse é o papel do jejum. Às vezes vai se buscar jejum por tantas coisas. Não, eu quero aprender a me controlar. Eu quero saber me controlar. Eu quero ficar em oração, ficar em jejum. E a oração é aquela humildade para Deus. Eu sei que muita gente, às vezes, tem aquela coisa, tem muitos católicos, a gente fala: não, eu não gosto de pedir nada para Deus. Só Jesus até mandou a gente pedir, até o pão, né? Então não é nenhuma vergonha pedir coisas para nós. Mas uma oração completa, a gente tem que agradecer, a gente tem que interceder por outras pessoas. Se você tem o Espírito Santo, Ele vai te tocar, você vai chorar por outras pessoas, você vai dar glórias a Deus numa oração. Essa é uma parte, que essa é o dia a dia, aquela oração constante que a gente pode viver, é declarar amor a Ele. Isso já é uma oração. Dizer constantemente: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Lá no carro dirigindo, é o amado na nossa alma. E sabe que a gente descobre, ouvindo pessoas, ajudando pessoas, que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é comunicar amor para o próximo. Eu estou falando a nível de esposa, de marido, até para os filhos, filho para os pais. Nós temos uma dificuldade enorme, mas eu até vou mais longe, de comunicar o nosso amor a Deus. E Ele é o centro da nossa alma, é o anseio da nossa alma. Já pensou você, qualquer brecha que você tenha, você está comunicando o teu amor a Ele? Eu te amo, eu te adoro. Isso é algo tremendo. A gente às vezes deixa de lado o nosso egoísmo, e eu deixo de lado, quando eu deixo de lado o meu egoísmo, eu vou interceder pelos outros, eu vou agradecer a Deus e vou me mostrar o meu amor a Ele incessantemente. E às vezes eu uso esse recurso, eu já falei lá na igreja uma vez, às vezes quando eu estou ruim, principalmente com pessoas que a gente confia e que às vezes nos decepcionam, e a minha única arma para vencer os meus maus pensamentos é eu ficar: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então essa é uma oração que eu uso constante assim. Eu estou para deitar, o sono não vem: Jesus, eu te amo, eu te amo. Ele sabe o que eu preciso, irmão. Ele sabe o que você precisa, irmão. Então declara amor a Ele. Ele vai ver uma pessoa que é livre para amá-lo ou para rejeitá-lo. E escolheu amá-lo. Isso é tremendo. No mundo cheio de ofertas, e você escolheu Ele. As pessoas, eu estava vendo lá em casa, trocando o canal na praia, o Planeta Atlântida. Aquilo é um culto, irmãos. As pessoas fazem tudo o que nós fizemos para Deus, eles fazem para aqueles ídolos. Eles estão de pé, eles estão com a mão para cima, eles estão ali na chuva, mas caía uma água, mais uma água, e eles, aí eu fiquei perguntando para mim mesmo: será que eu estaria louvando a Deus nessa chuva? Será que eu faria isso? E se eu fizesse, eu mesmo e meus amigos, dizer: que fanático, mas que coisa incrível. Eles lá, desde as 5 da tarde, na maior tempestade, eu estava lá vendo a chuva caindo no meu pátio, e eles lá pulando, de mão para cima, gritando, repetindo aqueles cânticos, aquelas ofertas de pecado, aquelas ofertas de desejos. E será que a gente é capaz de chegar na nossa intimidade: Jesus, eu te amo, eu te amo? Então essa oração em jejum, a oração constante,
não me restrinjo só no momento de devocional, é o tempo todo na dependência dele. Glória a Deus. E naquela luta que a nossa mente trava, né, pensamentos maus, aquilo ali para mim é uma bênção. Me liberta. Eu começo a pensar no meu Senhor, não no pecado do meu irmão, no pecado de uma pessoa que me frustrou. Aí eu fico forte para poder amar essa pessoa. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Eu acho que eu já ouvi do pastor Samuel dizendo para casais assim, aqui, não consigo amar minha esposa. Bom, então ame ela como inimigo. Ame ela como inimigo. Depois ame como amigo. E depois ame como esposa. Depois como irmão, depois como esposa. Depois como irmão, depois como esposa. Se você tem... a pessoa diz, não, pastor, não aguento mais, eu quero amar Deus, mas o meu marido não dá mais. Então ama ele como inimigo. Depois como amigo, depois como irmão, e depois como esposa, como marido. Então essa batalha, às vezes, para dar essa virada na nossa mente, eu digo assim, a espírito está pronto, mas a carne é fraca. No momento da frustração, é difícil. Eu sou fraco. E eu vou buscar na minha fraqueza. Aí eu vou me entregar ao meu Senhor. Esse eu consigo amar. Esse é muito fácil de amar. Então é para Ele que eu vou derramar o meu amor. E vou colher amor aos outros. E para terminar, o quarto recurso elencado aqui, podemos ficar a semana inteira falando de recurso, na nossa guerra para vencer o pecado, é a igreja. Isto é, a comunhão com os irmãos. Jesus mandava eles irem de dois em dois, porque a comunhão dá a força. Né? A gente não vai conseguir fazer grandes coisas sozinho, irmão. Nós não fomos feitos para andar sozinho. Então é na igreja. Certamente a prestação de contas da nossa vida para um irmão, para pessoas da nossa confiança, vai ser um enorme benefício para qualquer um de nós, né? Em superar pecados teimosos. Eu acho que se você tem um pecado que você está sofrendo sozinho, e aquilo está te deixando triste, você tem que procurar um irmão, uma irmã, se você é feminina, se você vai procurar uma irmã, você é uma mulher, você vai procurar uma irmã e você vai ter que confessar esse pecado, pedir ajuda, pedir alguém para te ajudar em oração, conselho, para prestar conta. Na outra semana você se reúne, olha, eu consegui e tal, estou tendo vitória. Não tranque esse pecado na sua vida, não fique com ele sozinho para você ficar sofrendo. Isso não vai dar muito certo a longo prazo. A tendência, a gente está ouvindo aqui pelo pastor Felipe, um pecado vai gerando outro pecado. Você vai ficar amarrado e o seu orgulho vai lhe prender. O orgulho vai dizer para você, fique quietinho, fique quieto, não compartilhe com ninguém, não diga que você está sofrendo. Então é muito lindo quando ver, e eu tive a oportunidade já de várias pessoas. A última, assim, o Kurt, quando ele se abriu, é lindo ver que nem uma criança, ele se abraçava em mim, ele chorava, ele me molhou todo o meu ombro aqui, foi lindo. E naquele dia ele dizendo, eu quero ser como tu, eu quero ser que nem os irmãos da igreja, eu quero estar na tua cela, eu quero lá, eu quero me batizar. Naquele dia, quando ele abriu, ele vinha. Vamos pegar esse exemplo, vai servir para outras pessoas assim. O orgulho estava escondendo, estava deixando ele sofrer. E ele estava semeando aquilo estava crescendo o pecado dentro dele, aquela culpa. E quando ele se abriu, jorrou para fora aquele pecado. E aí ele deu chance de Deus entrar. Então é aquela coisa de dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Quando saiu o pecado, a força do diabo na vida dele, pôde Deus entrar. Amém? Amém? Aqui na Filadélfia devemos dar graças a Deus por estarmos numa igreja com essa visão de duas asas.
Não é só olhando aqui do lado, o ombro do vizinho. Nós podemos estar em casa, ter intimidade com as pessoas, cuidar das pessoas que sofrem. Todos nós fomos chamados a cuidar das pessoas que Deus vai mandar no céu. Vai mandar na igreja, da igreja para a célula, da célula para a igreja. Não importa. Importa que Jesus vai entrar na vida delas. E elas vão ser transformadas. E a glória do Senhor vai ser exaltada. Então, nós temos que dar graças a Deus por essa visão implantada há mais de 10 anos na nossa igreja. E nós estamos caminhando na direção de cada vez mais ajudar os irmãos, discipular os irmãos. Você que já cresceu um pouco, não fique sozinho com a bênção, distribua essa bênção. Peça para os líderes: eu quero discipular alguém, eu quero ajudar alguém, eu quero abrir a minha casa. Não ande sozinho. A gente já falou, isso é uma presa para Satanás. Então, às vezes a vitória sobre o pecado vem rapidamente, outras vezes a vitória vem mais devagar. Deus prometeu que ao fazermos uso dos seus recursos, Ele vai progressivamente nos ajudar. Ele diz que de glória em glória nós vamos se tornar a semelhança do seu Filho. É de glória em glória, é passo a passo. Tem gente que é rápido, mas é rápido os maiores pecados. A gente tem muita coisa infiltrada, irmãos. Tem muita coisa em mim infiltrada. Lá de casa sabe mais algumas coisas que a maioria aí. Acho que a gente é santo, né? Mas lá de casa sabe mais. E eu sei mais ainda. E Deus quer que a gente fique livre para ter uma vida mais alegre. Eu ontem estava falando de noite, quase passando do horário, o pastor nos aconselhou, eu e o pastor Felipe, e eu estava falando o que é plena felicidade. Ser cristão, seguir a palavra de Deus, obedecer a Ele, mesmo contra a nossa vontade, é muito bom, porque é cumprir a palavra. Mas a plena felicidade é quando a tua vontade já foi moldada igual à vontade de Deus. Vamos ver um exemplo? Alguém que bebia muito, e aí conhece a palavra, quer agradar a Deus, tem disciplina, persevera e não bebe mais, mas ainda tem vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando ele perder a vontade, não é uma plena felicidade? Aquilo não fazia diferença para ele? Então, irmãos, até era muito mais questionador. O Sérgio, quando era da nossa célula, antes de ele ser um apóstolo de célula, ele escolheu os louvores, né? O homem da música, né? E tem uma música que fala: toca o meu coração, né? E que não tem nada bom em mim. Eu até questionava, porque a gente pede: troca o meu coração, porque nada de bom em mim. Aí tu pede, ele te troca, aí tu diz que não tem nada bom em mim. O negócio é uma roda viva, nunca acontece nada, né? Então, glória a Deus, porque Ele está te transformando, irmão. Já tem coisa boa em ti, e não vem de ti, vem dele. Então, claro que a música, num contexto, uma pessoa nova chega cheia de mentiras na cabeça e tal, mas nós já temos muita coisa que Deus plantou em nós. Por isso que é muito bom. Eu tive o convite de estar num barco de 3 suítes agora na ilha de Florianópolis, e eu falo de coração para vocês, e eu sei que quem me conhece já, e eu sei que vocês também estivessem no meu lugar, queriam estar aqui. A minha vontade é estar aqui com vocês, estar aqui buscando o nosso maior presente. Essa que é uma coisa legal, é viver isso, é estar aqui. E lá é migalhas, irmãos, é migalhas. Então, quando a nossa vontade, pode ser que tenha gente aqui que está acreditando assim, mas é pesado ficar nessa igreja, ficar aí, mas é tudo, parece que tem que cumprir tanta coisa. Mas eu te digo, se você for sensível ao Espírito Santo, você for limpado pela palavra que vai entrar, vai dividir alma e espírito, a sua vontade vai mudando, o seu palavreado vai mudando, o seu prazer vai estar com os irmãos, o seu prazer vai estar buscando Ele. Amém. Isso não tem preço. Qualquer convite é lixo. Paulo, eu estou me vendo assim e eu estou vendo muitos irmãos, quando eu estou nesse exemplo, eu estou vendo todos vocês aqui.
Nós somos tipo Paulo, tudo é esterco. É tudo migalhas. O prazer nosso é buscar Ele. É hoje de manhã eu estar ajoelhado na cama com a minha esposa. Então esse é o maior prazer que nós temos. Não é uma coisa que é forçada, irmãos. No início é um transformar de glória em glória, mas vai ter áreas na nossa vida que o diabo nem vai meter mais a mão, nem é tentação mais. Sabe por que não é tentação mais? Porque aquilo nem me atrai mais. O diabo nem vai te tentar, porque ele é esperto também, em áreas que aquilo nem tem mais força. Ele vai tentar nas áreas que ficaram remanescentes, mas muitas áreas ele já transformou você, e você tem motivos para ser grato. Apesar de que ele nem nos cobra gratidão, eu estou aqui dizendo, eu quero ser mais grato aos meus líderes, à minha família, em Deus em primeiro lugar, a vocês. O apoio de vocês, o olhar de vocês me enriquece, me cura. O olhar de vocês, ver o crescimento do Bruno, me enriquece, ver o crescimento de todos os irmãos aqui, que há um ano atrás estavam aqui, hoje estão aqui, estão maiores, estão crescidos, estão vencendo o pecado. Isso me dá força. Então eu queria convidar o pastor Felipe a ministrar um louvor, que sejamos gratos do que Ele fez, porque só Ele é digno, irmão. Eu nunca me teria estar aqui falando para vocês, eu nunca teria autoridade para falar para vocês, mas Ele transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu dou testemunho, eu abro mão de prazeres para dar testemunho, eu viajo para dar testemunho, porque Ele fez maravilhas na minha vida. E você pode estar repetindo essas mesmas palavras. Eu não sou o único aqui, eu acho que todos nós podemos vir aqui como Curte a Rosa e dizer, Ele fez maravilhas na minha vida. Então, eu quero agradar a Ele, eu não quero errar o alvo. Diga, eu não quero errar o alvo. O meu alvo é o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu nos capacite, Pai, nos dê mais fé, Senhor. Precisamos ter fé nas Tuas promessas, Senhor. Termos fé nas Tuas promessas e não olharmos, Pai, para esse mundo, as promessas desse mundo, Senhor. Nos faz também, Pai, dentro do nosso lar, Senhor, dentro da nossa casa, Pai, pessoas transformadas, Pai. Às vezes, dentro de casa, nós somos grosseiros, Senhor. Nós somos rebeldes, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Às vezes desonramos, Pai, nossos pais, não damos bola, Pai, porque às vezes eles são menos cultos do que nós, Pai. Nós corrigimos eles desrespeitosamente, Senhor. Tu me traz na lembrança isso, Senhor. E muitos de nós, Pai, não valorizamos, não somos gratos aos nossos pais, Senhor, que fizeram já tanto por nós, Senhor. Às vezes nem ligamos para eles, Pai, nem visitamos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ser, Pai, abençoadores dentro da nossa casa, queremos falar palavras doces para os nossos cônjuges, Senhor. Oh, Pai, quanta grosseria, Senhor, ainda há nos nossos corações, Senhor. Faz, Pai, uma transformação dentro do nosso lar, Pai. Famílias precisam ser bons testemunhos, Senhor. Uma família transformada, Senhor, é de grande valor para o Teu reino, Senhor. É um potencial tremendo para levar outras famílias, Senhor. Usa, Pai, usa a minha família, Pai. Continua usando, Pai, cada família aqui da igreja, Senhor. Abençoa a família do pastor Samuel, Pai, com toda sorte de bênçãos, Senhor. Abençoa cada família, desde o mais novo que ingressou aqui na igreja, Senhor. Aquele que está ainda com incredulidade no coração, Pai. Abençoa, Pai. Entra, Pai, com o Seu Espírito, com essa palavra, Senhor. Livra ele, Pai, de toda grosseria, Pai. Livra ele de todo pecado, Senhor. De todo orgulho, de toda gula, Senhor. A gula pelas coisas desse mundo, Senhor. Essa busca, Senhor, da felicidade, Pai. E quem busca a felicidade não vai achar, Pai, porque só em Ti, Senhor, está a plena felicidade. Vai mudando a nossa vontade, Senhor.
Queremos que a nossa vontade seja igual à tua vontade, Senhor. Entra com essa transformação, Senhor. Vai tocando nos corações, vai revelando áreas de pecado, Senhor, aqui nessa manhã, Senhor. Vai revelando áreas, Pai, que estão negras, obscuras, Senhor. Vai revelando, vai tirando, Senhor. Vai levantando homens para ajudar pessoas, Pai. Vai levantando discipuladores aqui nessa manhã, Senhor. Vai levantando pessoas que estão dispostas a compartilhar, Senhor. A confessar o pecado, Senhor. Vai livrando a sua alma, Senhor. Vai nos dando alegria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, abençoa, Pai, cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Pai. Só a Ti, Senhor, toda a honra, Senhor. Vem o Teu Espírito, Senhor. Batiza aqui com o Espírito Santo, Senhor. Pai, faz pessoas chorarem pelo Espírito. Faz rirem pelo Espírito. Faz dançarem pelo Teu Espírito, Senhor. Mas que a minha alma se alegre em Ti, Senhor, meu Jesus, meu Salvador, Senhor. Te entrega, meu irmão, te entregas essa manhã. Tem muita bênção para Ti. Não te conforma com esse mundo, Senhor. Esse mundo que te deixa triste, frustrado com o pecado. Tem algo muito melhor. Tem algo que vai te preencher a tua necessidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Senhor. Amém.